Pessoal, olá! Vamos continuar aqui debatendo sobre as mais famosas teorias de consenso. Falta ainda a gente debater sobre teoria da associação diferencial de Sutherland. A teoria da associação diferencial, assim como as demais teorias, foi influenciada pela Escola de Chicago. Porém, Sutherland, apesar de ter consciência dessa influência, sim, surgiu no sentido de que a Escola de Chicago não soube explicar, na sua teoria, o porquê que o crime ocorre fora da área de desorganização social e porque os indivíduos que possuem grande poder aquisitivo cometem crimes. Então, eles saem um pouquinho daquela bolha, que a gente mencionou, do loop e do lado de fora, tá? Com essa intenção de novos estudos, a teoria da associação diferencial, Sutherland, ele visa dar uma nova explicação do porquê que os indivíduos cometem crimes. Para a teoria da associação diferencial, o crime nada mais é do que um processo de aprendizagem. Então, ao entender que o crime é um processo de aprendizagem, esse doutrinador, ele tenta expor seu pensamento de que, assim como tudo na vida, os indivíduos agem conforme as suas experiências pessoais. Para Sutherland, não é a desorganização social, não é o ambiente ou outra influência material que vai explicar a criminalidade, mas sim a relação que o indivíduo tem com determinada pessoa ou grupos de pessoas. É quando a mãe com o pai falam, olha lá com quem que você tá andando. Então, aqui eu vou dar um exemplo bem extremo e que não serve para justificar os crimes ou comportamentos delitivos, mas que são utilizados para que a gente possa compreender o raciocínio dessa teoria, tá? Então, peço um pouquinho de paciência para que a gente possa conseguir entender isso. Vou dar o primeiro caso, tá? São dois. Caso A, então. Imaginemos aqui um menino que mora no morro, dominado pelo tráfico e pela marginalização. Gente, sua vida é na pobreza e sem qualquer acesso à educação, saneamento básico, infraestrutura, hospitais, lazer. Isso aqui que a gente está tendo não tem essa perspectiva. O único contato que ele possui é com traficantes e pessoas que são ligadas ao crime. A figura do Estado para esse jovem é somente o da polícia subir no morro, trocando tiro com os moradores da sua comunidade. Esse jovem ele não tem acesso a nenhum projeto social ou benefícios estatais. A sua única visão de trabalho é a empresa do tráfico que funciona perfeitamente e tem uma carreira na cabeça dele profissional crescente. Quando ele precisa, por exemplo, de um médico ou uma alimentação, a única pessoa que ele pode contar é com um mega traficante que comanda o morro e que muitas das vezes quebra o galho dos moradores da comunidade. Diante desse envolvimento e associação com determinados grupos de pessoas, eu te questiono. Qual que é a chance real de que esse jovem se envolva desde muito cedo no tráfico de drogas e demais crimes? Pensa aí. Tic-tac, tic-tac. Não precisa nem de muito tempo. Com certeza muito maior do que a chance de procurar um emprego fora desse contexto. Emprego esse que ainda iria demandar dele horas e horas de transporte público, de péssima qualidade, baixa remuneração, ele não tem estudo, que muitas das vezes nem paga o valor gasto com o próprio deslocamento e a própria alimentação. Esse jovem possivelmente entrará para a vida do crime e se envolverá com crimes de tráfico de drogas, organização criminosa, roubos, homicídios, etc. Fechamos aqui o raciocínio no caso 1, caso A. Falei que eram dois. Caso B. Caso 2. Em outro giro, temos um jovem de classe alta que tem ao seu redor todos os meios suficientes. Gente, na verdade sobra.
para que possa prosperar na vida. Ele tem boa educação, alimentação, lazer, cultura, moradia, acesso a viagens, intercâmbios, e convive constantemente com grandes empresários, pessoas com grande influência política, com grande influência econômica. Os assuntos que diariamente o cercam ali são de empreendimentos, investimentos em bolsa de valores, empresas em crescimento. A atuação estatal e desenvolvimento do país para este jovem do caso 2 não tem muita importância, porque ele já possui um império ao seu redor. Então a figura do Estado para ele é de um ente que somente faz o quê? Ele cobra impostos e que não faz absolutamente nada em prol da sociedade com tais valores que arrecada. Para esse jovem do caso 2, se a sua empresa pode crescer e lucrar ainda mais, caso haja sonegação de determinados impostos, é isso que deverá ser feito. Vez que o Estado é sempre omisso. Sendo assim, eu te questiono novamente. Qual a chance de que esse jovem do caso 2 cometa crime contra a ordem tributária ou econômica? Tic-tac, tic-tac. Grande. Veja então que, assim como os crimes patrimoniais e de tráfico estão para o pobre esquecido e negligenciado pelo Estado, os crimes chamados crimes de colarinho branco estão para aqueles que possuem um alto nível econômico e atuam aí nos ramos empresariais. E com isso, de maneira, gente, presta atenção, de maneira bem grosseira, passa a ser até bem próxima de nossa realidade. Podemos visualizar perfeitamente o entendimento que esse doutrinador, Sutherland, possuía da criminalidade da sua origem. Para ele, o crime não estava relacionado à desorganização, ambiente, outros fatores ambientais, mas sim ao grupo em que o indivíduo pertencia e aos aprendizados que ali desenvolvia e tinha como padrão. O crime ele estaria intimamente ligado à integração com essas pessoas. Então, a teoria da associação diferencial tem essa terminologia porque os processos para seguir condutas lícitas são exatamente os mesmos para seguir condutas ilícitas. Então, esse doutrinador, ao desenvolver a sua teoria, ele cria a expressão, aspas, né, aliás, os crimes de colarinho branco, é ele que cria essa expressão, que seriam os crimes cometidos no âmbito da profissão por pessoas de respeitabilidade e elevado status social. Para esse autor, gente, da teoria, não é somente os pobres que cometem crimes, e é exatamente nesse contexto que ele critica os estudos que tinham sido apresentados até então, e em especial pela Escola de Chicago, tá? E aí, quais seriam, né, as principais dificuldades apontadas por Sutherland para punir os crimes de colarinho branco? Ele traz 3 dificuldades, tá? Para punir essas pessoas. Primeiro, influência política e econômica. Que os autores desses delitos, desses tipos penais, possuem, sendo muitas vezes até temidos por determinada classe de pessoas. Segundo, legislação. Sobre tais crimes, gente, é branda e há uma série de obstáculos até conseguir efetiva punição. Existem várias causas, por exemplo, extintiva de punibilidade, como pagamento do tributo sonegado. Terceiro, os efeitos dos crimes de colarinho branco não são sensorialmente vistos. A gente não vê, de certa forma, né? E aí, finalmente, né, para a gente terminar as teorias de consenso, temos a teoria da subcultura delinquente de Cohen. Essa teoria, gente, ela é inaugurada com a obra Delinquent Boys, de 1955, de Albert Cohen, e é classificada por alguns doutrinadores, especialmente por Sérgio Checaria, como a última das teorias do consenso. A teoria, gente, da subcultura delinquente, ela vai dar uma explicação também parcial da criminalidade. Sendo assim, explica somente determinados grupos de criminosos e somente alguns tipos de criminalidade, tá?
Não obstante, a teoria da subcultura delinquente criticar a escola de Chicago, alegando que na verdade não existe a chamada desorganização social, ou que não seja a desorganização social o fator pontual da delinquência, essa teoria também apresenta algumas falhas, explicando somente uma parcela, né, conforme eu mencionei aqui, uma parcela da ocorrência de crimes. Para a teoria da subcultura delinquente, nós temos a delinquência juvenil de alguns grupos. A teoria vem de frente à escola de Chicago, colide, afirmando que não é que a sociedade se desorganize com a omissão estatal, mas o contrário. Para essa teoria, pode ser que essa sociedade se organize em rebeldia ao sistema de regras, princípios e normas próprias. Entendam, gente, quando o autor fala em grupos criminosos, nessa teoria não está se remetendo às organizações criminosas de tráfico, nada disso não, tá? Mas sim às gangues de periferia e que essas não possuíam um fim utilitarista, uma justificativa útil para existir, mas sim um fim específico de rechaçar normas e regras dos grupos dominantes. Essa era a finalidade. A constituição dessas subculturas delinquentes representaria a reação necessária de algumas minorias desfavorecidas diante aí da exigência de sobreviver, de se orientar dentro de uma estrutura social. Esses pequenos grupos, essas pequenas subculturas criminais criam uma espécie de código de conduta, contendo então regras e normas próprias para que possam sobreviver, considerando que são grupos desfavorecidos de alguma forma. Então, essa subcultura atuaria como um comportamento de transgressão determinado por um subsistema de conhecimento, ou seja, por regras próprias que irão determinar um comportamento diferenciado desses indivíduos. E aí, a gente consegue, né, perceber algumas características das subculturas delinquentes. Primeiro, o não utilitarismo da ação. O que significa isso? Isso significa que essas ações cometidas pelas subculturas não possuem um fim utilitarista. Esses criminosos, eles cometem determinados tipos de crimes sem objetivo específico, sem um objetivo útil. Quer um exemplo? Temos como exemplo a pichação e também alguns torcedores, né, por exemplo, alguns torcedores pertencentes a torcidas organizadas que muitas vezes arrumam confusões sem motivo nenhum, sem nenhum objetivo. Segundo, malícia da conduta. Tais condutas são praticadas para causar desconforto alheio. É um complemento ao não utilitarismo da ação, né? Já que não tem um fim específico e somente são praticadas para gerar esse desconforto. Terceiro, negativismo da ação. Essas condutas são praticadas para demonstrar o rechaço aos valores de referência, às normas sociais de convivência. Temos no Brasil, gente, um exemplo muito triste, que foi a morte do índio da tribo Pataxó, ocorrida no ponto de ônibus em Brasília. Esse índio ele foi morto por indivíduos de classe média alta, que simplesmente, ao verem um índio no ponto de ônibus, resolveram queimá-lo. É um exemplo. Cuidado, tá? Apesar de Albert Cohen ter falado em sua obra e teoria de classes desfavorecidas, ele acaba, por fim, afirmando que essas subculturas não são exclusivas de classes pobres, tá? E aí temos algumas críticas sobre a teoria do consenso de Albert Cohen. Ela simplesmente não consegue explicar a criminalidade de forma generalizada. Ele só consegue explicar alguns crimes praticados por alguns grupos. Certo? Pessoal,
Antes de adentrarmos nas teorias de conflito, devemos relembrar que para as teorias apresentadas, até agora, que fazem parte da teoria do consenso, há um consenso na criação da sociedade e que cada elemento tem sua função principal, uma função importante. Fator este que se opõe às teorias de conflito. Então, nós, como sociedade, fizemos um acordo para constituir a sociedade. Cada um tem sua função. Teorias de consenso. Então, se liguem, resumindo, teoria do consenso. Escola de Chicago, teoria da anomia, teoria da associação diferencial e teoria da subcultura delinquente. São as 4 principais teorias de consenso. Em todas essas teorias, nós, como sociedade, fizemos um acordo para viver em sociedade. Cada um tem a sua função dentro desta sociedade. Diferentemente da teoria de conflito. Na teoria de conflito é o contrário. Na teoria de conflito o que se defende é que acordo nenhum foi feito. Uma determinada classe impôs determinadas normas a classes minoritárias. As teorias de conflito defendem esta ideia, ok? Então, no próximo bloco, falarei com vocês sobre as teorias de conflito que temos, as mais importantes delas, para que a gente possa aí verificar esse panorama geral, essa visão geral sobre as principais teorias relacionadas a consenso e relacionadas a conflito. Então, até já!